Não sei porque eu comecei com essa música. Mas essa é a minha frase corrente agora. Por que não? Por que A não? vida é muito curta. Vamos usar a música do Rei do Gado. Exatamente. Mesmo que a gente esteja falando aí de outras coisas. De não tem nada a ver com o Rei do Gado. Broncos. É. Não, aí Denver Broncos é outra Perdão, vinheta, né? É o... Isso. Olá, meu povo, eu sou o Tricurte, estou com o Eduardo Miceli e este é o podcast do ProFootball.com.br, sua segunda edição. Nesta pré-semana 6 da NFL, a gente vai fazer uma pequena prévia, então, da semana 6. E o grande destaque, meu querido Eduardo Miceli, não poderia ser diferente, senão o Sunday Night Football, que daqui a pouco a gente fala. Né? Segurar a audiência. Isso, segura. Parou. Minha risada do João Kleber não é tão boa como a original, mas... Pikachu! Um dia ainda vou imitar melhor o João Kleber. Tá bem boa. Tá boa. Minhas imitações são boas, como um todo. Só a minha grande frustração, qual que é? Não saber imitar o Faustão. Mas aí você me complementa. É isso aí. Eu tô aqui pra somar. Mas segura o Faustão aí também, porque senão tem que trabalhar a surpresa. Gente, a primeira coisa que eu quero falar aqui, não tá na pauta que o Eduardo Miceli montou, mas eu queria puxar o gancho do final do outro podcast, é o seguinte... Os Eagles estão com campanha 2-3, é o pior início de temporada de um campeão do Super Bowl desde 2006. Naquela ocasião, os Steelers começaram também 2-3 e não foram para os playoffs. Em 99, já sem John Elway, o Denver Broncos começou 1-4 e também não foi para os playoffs. Em 96, o Dallas Cowboys começou 2-3 e perdeu o Divisional Round para o Carolina Panthers em seu segundo ano de franquia só. Em 1991, sem Bill Parcells e sem Bill Belichick, o New York Giants começou 2-3 e também não foi para os playoffs. Então a gente tem a porcentagem abaixo de 50% por 5 jogos desde 1990, que é quando os playoffs foram expandidos. Esses 5 times, e todos eles, Eduardo Miceli, não foram para a pós-temporada. Por isso, pergunto-lhe, tá na hora de se preocupar? Olha, preocupante certamente, porque vou abrir o retrospecto dos Eagles enquanto eu falo isso, mas eu quero dizer que estava na minha pauta assim, mas os Eagles... Tava? Aonde? A última coisa. Prévia do Thursday Night. Ah, do Thursday Night, né? É verdade. Esse é um assunto de extrema relevância para o futebol americano. Mas então, eles ganham de Atlanta, eles perdem de Tampa Bay, eles ganham dos Colts, eles perdem de Tennessee, perdem de Minnesota. Considerando que a divisão tá uma bagunça, ou seja, ninguém tem uma campanha positiva e os Redskins são 2-2 com um jogo a menos... O que alivia é isso, né? Não Exatamente. Tem um Kansas City Chiefs na divisão, por exemplo. Um Los Angeles Rams. Então você pode só atribuir por enquanto, quer dizer, enquanto o time está se ajustando, porque bem ou mal ainda falta mais da metade da temporada de jogos jogados. Carson Wentz voltou agora, a gente está sem backfield saudável, a nossa linha ofensiva não está tão bem, nossa secundária está machucada. Então demora pouco de tempo para você se ajustar. 2-3 não é nem um pouco animador, mas a NFC East está dando condições, está dando gordura para os Eagles nesse começo da temporada. É preocupante, o Philadelphia Eagles está num momento complicado, o Carson Wentz já voltou de lesão, o Nick Foles não jogou bem no início da temporada, também não jogou bem na pré-temporada, e ganhou no sufoco em cima do Atlanta Falcons. O time tinha muitos machucados, né, para começar o ano, e... É uma batalha divisional, o Thursday Night Football. Já vamos começar com o Thursday Night, né? Porque esse podcast vai pro site na quinta-feira, mas ele vai pro feed agora na terça, mas já vamos começar com o Thursday Night. Mas faz sentido o jeito que você montou aqui, Dudu, de colocar no final. Acho que faz até mais sentido, mas eu tô com muita ânsia de falar sobre os Eagles. Perfeito, não tem problema nenhum. Desde que sejam essas pautas. E desde que a gente converse sobre as pautas, tá tudo bem, tá tudo entre amigos. E um comparativo do ano passado, os Eagles estavam com 27 pontos por jogo, depois de 5 jogos, com 10 passes para touchdown. E neste ano tem 20 pontos por jogo e 6 passes para touchdown. Então o ataque aéreo é um pouco a tendência... Não é só a defesa, não é só a secundária, que é fraca. Vamos falar a verdade, a secundária é fraca. Ainda mais depois que o McLeod saiu por lesão. Mas o ataque também não está correspondendo, a linha ofensiva fazendo um trabalho muito ruim. E o Carson Wentz não está tendo tempo para conectar em profundidade. Esse foi um grande diferencial do Carson Wentz ano passado. Neste ano, 7,6 jardas por passe, viajando pelo menos 7,6 jardas. Ano passado, 9,6 depois de 5 jogos, então uma diferença gritante. Do outro lado, a gente tem outro ataque que está sofrendo bastante, né? Exatamente. Que é o do New York Giants, mesmo tendo grandes playmakers, que é o caso do Saquon Barkley e do Odell Beckham Jr. O Odell Beckham Jr., nossa diva,
fez alguns pontos controversos sobre o Eli Manning no domingo, dizendo que não sabia se o Eli era o problema com o ataque dos Giants, e também deixou claro que gostaria de ter um ataque mais vertical em vez de ficar pegando só bolas curtas. O touchdown que o Odell passou para o Saquon Barkley foi o touchdown com o maior número de jardas aéreas viajadas desde um para o próprio Odell na semana 5 do ano passado. Então você vê que tem uma coisa muito séria acontecendo nesse ataque em termos de utilização do campo, né? Eu até percebi isso vendo o péssimo jogo entre Tennessee Titans e Buffalo Bills, é que o Mariota estava basicamente abusando das áreas curtas do jogo, a defesa reagiu, e de vez em quando ele lançava um passe mais longo, e a defesa tinha que reagir e o jogo corrido entrava melhor. Ele tinha um leque de opções maior. Eu acho que os Giants estão sofrendo do mesmo problema. É que nem o Santos, que tinha o Neymar, que era o 4-2-3 bola pro Neymar, tá sendo o 4-2-3 bola pro Saquon Barkley. Vamos torcer para ele quebrar 5 tackles e entrar na endzone. Isso não vai acontecer. Não, e o Odell até pode ter um ponto. Já critiquei bastante o Eli Manning. Não acho que colocar o Geno Smith no lugar do Eli Manning seria a solução. O Geno Smith não tá mais nos Giants, vou deixar claro isso antes que apareça algum torcedor dos Giants. Que as coisas são assim, né? Em vez de atacar o argumento, não, Eli Manning... Não, curte, o Geno nem tá mais nos Giants, você não sabe nada. Eu sei que ele não tá mais nos Giants, tá? Antes que alguém fale alguma coisa. Mas não seria a solução. E também não acho que seria a solução colocar nenhum outro reserva dos Giants no momento. Não é pra Operação Buffalo Bills, tá bom, gente? Não vai mudar nada. Vai continuar uma desgraça. Vamos pelo menos dar um fim digno de carreira aí pro Eli Manning. Mas fato é que, aconteceu o que todo mundo esperava. Qualquer pessoa que acompanhasse os Giants ano passado e acompanhasse o college football e o draft sabia que os Giants tinham que ter investido num quarterback. Tá bem claro isso já. 2, não dá mais. Ano que vem os Giants precisam draftar um quarterback no topo do draft. Não dá mais. Tá ficando insustentável mesmo. Já tá insustentável, porque no fundo... o Odell Beckham Jr. é um idiota, quando as coisas que ele fala. Ele é um idiota, vamos falar a verdade. Eu também sou um idiota, às vezes sou. Então eu tenho liberdade poética pra chamar outra pessoa de idiota. O Odell teve só 5 passes para mais de 15 jardas lançados em sua direção. Nisso ele tá coberto de razão. Ele não tá sendo explorado numa das grandes forças dele, que é justamente essa bola em profundidade. Mas o Eli Manning chegou num ponto que ele não tá... Que nem o quê? Tem 37. Isso no domingo. No domingo. Finalmente ele teve mais alvos em profundidade. Então que bom. Isso. No domingo ele teve 5 passes lançados para mais de 15 jardas na direção dele. E foi o melhor jogo dos Giants ofensivo desde 2015. Pô, é uma grande surpresa, né? O time não anotava 30 pontos desde 2016. Mas, cara, fica claro que o problema não era só o Ben McAdoo ano passado. Tinham vários outros problemas. Era um problema gravíssimo, mas não era só ele. Não era só ele. Então... essa nova temporada bora varrer o McAdoo pro passado, dá pro Sherman a oportunidade de consertar esse ataque, que ainda tá manco, no mínimo. A grande questão, Eduardo Miceli, é que não adianta você terminar o namoro e você achar que as coisas estão bem, você tem que ficar bem consigo mesmo também. Exato. Entendeu? Então isso é importante, você estar bem consigo mesmo. Você terminar um namoro que não tá legal, não indica necessariamente que você vai estar bem no dia seguinte. Tá vendo? Essas minhas analogias são... ponto. São fantásticos. Vou escrever um livro sobre isso, né? Tem que escrever, porque, pelo amor de Deus. Espetáculo. Bom, sobre esses dois ataques é isso. Thursday Night Football, então, Eagles e Giants, 2 times que estão sofrendo ofensivamente. Vamos ver se uma semana curta favorece mais os ataques, porque as defesas vão estar mais despreparadas, sei lá. Tem Libertadores dessa semana, né? Tem Libertadores. Tem FC North rolando solta. E vai rolar soltíssima com o 2-2-1 Pittsburgh Steelers e o 4-1 Cincinnati Bengals. Eu separei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 momentos Libertadores dessa rivalidade. Não, 10, 11 momentos Libertadores dessa rivalidade. Você quer ouvir? Manda. 1983, o capacete do Ken Anderson, quarterback dos Bengals, foi virado, como se fosse tipo um mata-leão pra matar o Ken Anderson pelo Keith Garrett. O Anderson perdeu os 3 próximos jogos. 2005, na segunda jogada dos Bengals no ataque, o Carson Palmer teve o joelho arrebentado por um jogador de linha defensiva dos Steelers. 2006, Hines Ward quebrou a mandíbula do Keith Rivers, linebacker dos Bengals, num bloqueio. A lesão acabou com a temporada do Keith Rivers. Por isso que as pessoas odiavam Hines Ward, né? Porque ele era meio bruto pra cacete, tá ligado? Os adversários, né? Ele era. 2013, o torcedor dos Steelers não, lógico. 2013, essa aqui é um clássico, né? O punter dos Bengals, Kevin Hubbard, quebra a mandíbula num hit
do Terence Garvin, que, tipo, num bloqueio, tá ligado? Completamente what the fuck. E o Herbert quebrou uma vértebra também e perdeu o resto da temporada. 2014, Le'Veon Bell se machuca num hit baixo do Reggie Nelson na partida final da temporada regular. O Le'Veon Bell perdeu o jogo seguinte dos Steelers nos playoffs, que foi uma derrota, inclusive. O A.J. Green também sofreu uma concussão naquele jogo, que fez com que os Bengals não tivessem ele no jogo de playoff da semana seguinte, né? Foi na semana 17 isso. 2015, semana 8, Le'Veon Bell termina... o Le'Veon Bell machuca o joelho, de novo, num tackle de quem? Eu chuto Fantasy Perfect. É lógico! E rompe o ligamento medial colateral do joelho e termina a temporada para ele. 2015, semana 14, Andy Dalton quebra o polegar tentando fazer um tackle do Stephen Tuitt depois de uma interceptação. Aí foi meio que culpa do Andy Dalton, né? Ele tentou dar o tackle de qualquer jeito. 2015, wild card. O Giovanni Bernard vai ao chão e tipo, parece nocauteado depois de um hit no capacete pelo Ryan Shazier. A NFL mudou a interpretação do capacete com capacete depois desse hit do Ryan Shazier, que foi o estopim de 2 mudanças de regra da NFL, vale lembrar, né? Em cima do Giovanni Bernard, por aquela questão da coroa do capacete, etc. 2015, wild card. Ben Roethlisberger vai ao chão por um tackle de quem? Fantasy Perfect. O Roethlisberger sai do campo com uma lesão no ombro, ele volta pro jogo e ajuda os Steelers a ganharem naquela campanha absurda dos Bengals, que eles fazem 200 milhões de faltas com o Pac-Man Jones. Aquilo foi bizarro, cara. Aquilo foi muito bizarríssimo. O Mike Tomlin, só lembrando, no podcast anterior eu falei que o Mike Tomlin é um técnico ruim. O Mike Tomlin já perdeu partidas pro Joe Flacco em playoffs, pro Blake Bortles e quase perdeu pro AJ McCarron. Nossa. E perdeu pro Tim Tebow. Saudade, Tim Tebow. Eu queria lembrar disso tudo. 2015, wild card. O Antonio Brown acertado na cabeça por... Fantasy Perfect. Exatamente. O Antonio Brown sofre uma concussão e não joga no jogo de playoff da semana seguinte. Os Steelers acabam ganhando aquele jogo. E o Perfect suspenso por 3 jogos. E finalmente, semana 13 de 2017, aquela lesão terrível, muito triste do Ryan Shazier, que ele engaja com cabeça baixa, acaba tendo uma colisão com o Josh Malone, o wide receiver dos Bengals, no primeiro quarto. E provavelmente a carreira do Ryan Shazier acabou. E no mesmo jogo, o Vontaze Burfict também saiu do jogo depois de ter um helmet-to-helmet com o Juju Smith-Schuster. E o Joe Mixon e o Drew Kirkpatrick também tiveram problema assim, porque eles estiveram no protocolo de concussão naquela partida. Então, Libertadores até não poder mais, é o jogo mais Libertadores da história do mundo, Bengals e Steelers. Fora esse clima de La Bombonera, duelo mais do que importante para a AFC North, né? Crucial. Os Ravens, quem enfrenta os Ravens agora? Tô esquecendo, tá me dando branco. Agora na semana 6. Transmissão da ESPN, inclusive, acho que Titans. Titans. Nossa. Eu acho que os Ravens ganham. Mas se os Ravens por acaso perderem pro Titans numa semana, eles fazem Voodoo Magic, ganham lá o negócio, é um negócio que ninguém entende, ganham. E na outra... Eu comento Seahawks e Raiders, inclusive. Bom jogo, vai ser horrível. Perdão. Se os Bengals ganham, os Ravens perdem, o negócio fica muito bom para os Bengals, para a pretensão de pós-temporada e não necessariamente com o título da AFC North, porque os Steelers vão para 2-3-1, o Bengals vai para 5-1 e, cara, vou te contar que não é um resultado impossível. Muito pelo contrário. O Big Ben não tá 100% em termos de decisão mesmo, tipo, ele não tá jogando tão bem quanto a gente já viu ele jogar. E o ataque dos Bengals tá jogando um ótimo futebol americano. Inclusive, mostrou força na adversidade, perdendo 17 pontos para os Dolphins e viraram a partida. Então, cara, vai ser, eu acho que o Steelers e Bengals mais empolgante dos últimos 2-3 anos, chutaria. E mais aberto e imprevisível, né? Exatamente. E deixando claro aqui, antes que apareça algum tonto dizendo que a gente tá endossando essa questão Libertadores e, tipo, lesões, etc., a gente não tá endossando, tá? Pelo amor de Deus. Não, muito pelo contrário, gente. Se falar isso aí, eu vou mutar no Twitter também e vai ficar falando só. Não, só pra falar, gente, a gente tá falando que é um jogo muito, muito físico. E é cômico. O Vontaze Burfict é cômico. Não, é trágico que ele trágico porque ele esteja ainda em campo, é cômico porque é ele sempre. E sabe qual é pior? Ele é um bom linebacker. Sim, esse é o problema. Se ele fizer uma jogada boa... E aquela coisa, é o Neymar caindo na área, cara. Se ele fizer uma falta, se ele fizer um tackle duro, mais limpo, vai marcar falta porque é ele. É isso, ele chegou nesse nível. Então, tipo, isso é só cômico. Até como o Neymar cavando é cômico. Mas assim,
A gente não tá endossando a violência, nem a porradaria, nem essa coisa de Libertadores raiz que tem papel higiênico na cabeça. Não, mas que é uma situação cômica, é. O quê? Essas coisas todas acontecerem O Vontaze Perfect, depois de tanto tempo, continuar sendo o Felipe Melo do negócio, dando porrada em todo mundo e sendo suspenso. Sim, isso é quase Death, Texas e Vontaze Perfect, né? Tipo, morte e Agora, morte. uma coisa... E suspensão do Vontaze Perfect, exatamente. Agora, uma coisa que a gente... Vamos tocar o dedo nessa ferida aí. Futebol americano é um esporte físico e é legal que seja físico. Claro, tá? claro. Isso é legal no futebol americano. Vamos deixar isso bem claro, porque a NFL tá querendo, né, proteger o quarterback até não poder mais, das coisas. Eu gosto de ter pancada no futebol americano, eu gosto de ver isso. Eu como espectador, gosto. Não gosto do nível tipo UFC, sangue, etc. Aí já é muito pra mim. Mas eu gosto, então eu acho que tem que ser físico mesmo, tem um certo limite pra não tirar a fisicalidade do esporte. Em alguns lances que eu falei aqui nessa narrativa, passou do limite. Certamente. Né? Inclusive o limite do razoável. Mas não tem nada mais legal que um teco limpo, né? Um teco limpo forte. Sim. Com o ombro, sem ser capacete com capacete. Essa partida que é a primeira vez, desde a semana 14 de 2015, que os Bengals têm uma campanha melhor que os Steelers num confronto. Que é legal. Pittsburgh venceu 4 dos últimos 5 jogos, entrando com uma campanha pior que Cincinnati. E todas as derrotas de Cincinnati por 2 dígitos, ou seja, por pelo menos 10 pontos. Então, olho na equipe do Pittsburgh Steelers. Esse time, ele é copeiro muitas vezes. Não vamos desconsiderar, não. Partida transmitida na ESPN 2 no domingo às 4 horas. Clima de Libertadores e conexos. A gente tem aqui, Eduardo Miceli, outro jogo. Esse jogo não tem transmissão da ESPN. Você quer falar um pouco antes sobre Seahawks e Raiders, o jogo que eu comento? Melhorou Seattle? Melhorou. Foi uma partida muito mais dura do que você esperava contra o Los Angeles Rams, que é o melhor ataque da NFL. Time da conferência. E time da conferência, né? Além disso. Destaque negativo também pro desempenho dos Rams. Não que tenha sido ruim, foi ótimo. Foi tipo 33-31, se eu não me falha a memória. Não tô com nada aberto aqui. Mas Cooks machucou, Cooper saiu do jogo. Então, tipo, o ataque estava baleado. Mas o Russell Wilson melhorou. O jogo terrestre tá existindo, que é sempre algo positivo, né? Para um time que sofreu tanto com linha ofensiva. E pega um Oakland Raiders que tá no modo treino aí, né? Para a temporada que vem. Não, tá no modo queremos a linha defensiva de Clemson ou o Ed Oliver, ou o Nick Bosa. Pois é, então... É isso. Vamos ver o que vai acontecer aí com o Oakland. Tá claríssimo que o Oakland Raiders está fazendo. Estão tancando, sim, porque é uma classe muito talentosa em linha defensiva. Eles não precisaram pagar o Khalil Mack para ter um jogador pica de linha defensiva com contrato de calouro. Tá mais do que claro para mim. E se isso se pagar, né? A gente vai daqui a um ano falar, pô, John Gruden, você realmente draftou um talento geracional e não pagou ele o dinheiro que você ia pagar pro Khalil Mack. Parabéns. Mas enquanto isso, eles vão ficar no purgatório. Eles estão no purgatório. Inclusive, eu queria falar mal do Derek Carr aqui, porque puta que pariu. Aquela interceptação que ele lançou na endzone é injustificável. E em 2017 ele falou, não, se a gente tiver a bola na linha de uma jarda, a gente nunca vai se afastar do Marshawn Lynch. Ele fez exatamente isso, foi interceptado numa jogada que ele mesmo mudou, de acordo com fontes aí, que ele mesmo fez o áudio da jogada, e fez uma cagada colossal. Então eu espero uma vitória de Seattle nesse confronto. Você não vai falar porque você vai comentar, mas... E o Seattle, se ganhar, vai para 3-3, com a NFC mal das pernas, um Green Bay... meu irmão. E com o Russell Wilson... Ó o Opala 78. Ó o Opala 78. Eu falo que esse time é Opalão. Não, e vou te falar... Esse time e os Patriots é Opala 78 a álcool. O bagulho não pega no tranco. Mas se deixar pegar, o negócio vai de 0 a 100, 6 por hora, velho. Mas o Russell Wilson, ano passado, ele teve uma segunda metade de temporada muito melhor que a primeira, assim como o Doug Baldwin. O Doug Baldwin tá voltando agora. Eles estão encontrando o equilíbrio dos running backs com o Mike Davis e o Chris Carson, sem o Rashad Penny, que poderia ter sido gasto, né? A escolha de primeira rodada, não no running back, como a gente fala isso exaustivamente. Não. Por que você tá falando isso? Ninguém disse na época que, tipo, era melhor pegar um jogador de linha ofensiva ou, sei lá, pegar o Darius Geis na segunda rodada, né? Não, é desesperador. Mas assim, você olha agora o cenário da NFC no geral. Você tem os Rams absolutos líderes de divisão, beleza. Saints e Panthers disputando, show. Chicago Bears, Green Bay e Minnesota vão disputar. NFC East vai ter um campeão e não sei se vão engrenar um wild card. Seattle 3-3, inclusive se os Panthers perderem agora a partida da semana que vem, que eu já esqueci de contra quem é que pode, Eduardo, a memória está muito ruim. Quem?
Os Panthers. Os Panthers enfrentam Washington, se eu não me engano. Porque o Washington vai enfrentar 2 NFC South seguidos. E eu diria que... Os Bears, você viu que os Bears pegam toda a AFC East na sequência? Sério? Eles pegam os Dolphins. Que idiota que fez esse calendário. Não, tô falando sério. Não faz sentido nenhum. Eles pegam Dolphins, Patriots, Jets e Bills. Sério? Que essa é a ordem? É muito sério. Não sei se é essa a ordem, mas são os 4 numa tacada só. Gente, coisa maravilhosa. Ai. Mas enfim, cara, o Seattle se ganhar esse jogo é sangue nos olhos brabo. Porque a NFC tá aberta. Mais do que a gente esperava, com lesões do Jimmy Garoppolo, com lesões do Atlanta Falcons. Cara, se os Bears tiverem um bom jogo contra o Josh Allen, eu vou ficar insuportável, velho. Não, eles vão ter, cara, relaxa. Tipo, eu vou ficar insuportável. Você que torce pros Bills, não ouça o podcast. Não, já tô te dando a dica agora. Não, vou te falar um negócio. O Josh Allen ganhou. Te dá um detox emocional de Anthony Curti aí e aí volta na outra semana. O Josh Allen teve uma vitória agora passando por 89 jardas. Não, mas ele conduziu a campanha da vitória. Esse foi o argumento que eu vi. Contra Tennessee? Pois é. O Carolina Panthers, Eduardo Miceli, pega realmente o Washington Redskins. Então, um duelo do meio Atlântico. Duelo do meio Atlântico. E você sabe que tem certa rivalidade entre esses dois times, né? Por conta do território. Ah, é? Porque no norte da Carolina do Norte tem uma galerinha ali que torce pra Washington. É verdade, faz sentido. Não, total, é super perto. Faz todo sentido. E uma galerinha ali de Maryland e tal, que deve ser um pouquinho inclinada, se não for pros Ravens, um pouquinho inclinada pros Panthers. É meio que território ali perto. A Virgínia? Um do outro. A Virgínia Ocidental, Virgínia, também, é verdade. Um amigo meu que ele lê muito em inglês, eu adoro ele, meu melhor amigo de São Paulo. O André, ele tem uns anglicismos, assim, muito bizarros. Tipo, ele não sabe falar português, às vezes. Uma coisa meio Paulo Antunes, assim. E eu também tenho isso. Também. Mas ele tem mais. Então, às vezes ele fala, tipo... eu vou salvar a gasolina pra chegar aí. Tipo, save gas. Em vez de, tipo... E aí, esses dias ele soltou... Virgínia do Oeste. Eu falei, mano, o que você tá falando, velho? Tipo, não, Virgínia do Oeste é bravo. Virgínia Ocidental. West Virginia, cara, é o nome do lugar. Country Roads. Fallout 76. Tô ansioso, mas guardando um pouco do empolgou. E... Quanta bobagem. Vamos lá, então. Que outros jogos aqui que você não separou, você quer falar? Chargers e Browns vai ser um jogo bem interessante. Deixa eu abrir. Vou abrir. Ninguém daria nada pra esse jogo para começar, mas é interessante. Buccaneers e Falcons, vamos ver se os Falcons conseguem não tomar 40 pontos dos Buccaneers. E os Buccaneers não tomar 45 pontos dos Falcons. Colts e Jets, partida interessante também. Bills e Texans, jogo muito interessante para ver o DJ Watt contra o Josh Allen. E o Deshaun Watson também. Vamos ver se os Texans podem roubar essa divisão, hein? Pois é, né? Assim, era pra ser um jogo excelente entre Chiefs e Jaguars, mas assim, Blake Bortles ruim apareceu e tudo foi por água abaixo. Jogo terrestre boa entre Jaguars e Cowboys. Ravens e Titans a gente falou passando aqui. E só um último jogo antes de falar sobre os jogos da noite. Da pauta em si. 49ers e Packers não tem muito o que falar sem o Jimmy Garoppolo, vou ser bem sincero. Tá? Green Bay. É a vingança do Aaron Rodgers esse jogo aí, porque os 49ers não draftaram ele na primeira escolha do draft de 2005, e essa é a narrativa desse jogo. Ponto, acabou. Rams e Broncos. Quer falar alguma coisa sobre esse jogo? Antes de falar de Bears e Dolphins e Chiefs e Cara, Patriots? Se fosse há 3 anos atrás, se fosse o Broncos de 3 anos atrás e os Rams atuais, eu falaria alguma coisa. Só que, cara, o que eu posso esperar de um time que tá completamente instável ofensivamente contra os Rams? Eu não acho que eles vão oferecer resistência. O Sam Darnold jantou a secundária de Denver, não tem 2 dias. Eu vou esperar que o Jared Goff e todas as armas ofensivas dos Rams e o Sean McVay façam isso também. Então, eu não tenho muito o que esperar. Sinceramente, acho que vai ser um jogo de um lado só. É um baile tático. É um jogo... E é a vingança do Wade Phillips isso também. Isso que eu ia falar. O Wade Phillips ainda por cima conhece os alemães. O Dante. Dante conhece os alemães e, cara, realmente espero mais um 6-0 aí pros Rams. Denver Broncos jogando em casa, mas não impõe tanto medo como em outras épocas. E aí fica a questão agora, vamos tocar a cornetinha, fazer o merchan e a gente vai para os 2 jogos finais. Opa. Uma corneta triste. Eu não tava preparado. Ai. Vamos lá. Gente, mais podcasts, mais textos, conteúdo exclusivo de fantasy do
do grande baluarte do Fantasy no Brasil, Eduardo Miceli, que é o apresentador do plano de jogo do NFL Brasil. Se tem uma pessoa que eu confio para Fantasy Football no Brasil, essa pessoa é Eduardo Miceli. É o cara que mais entende de Fantasy no Brasil, de longe, sem desrespeito nenhum a outras pessoas que trabalham com Fantasy aqui. Mas Eduardo Miceli dá de cacetada em todo mundo. Gente, que bondade. O cara é foda, o cara é bom, é meu ídolo em Fantasy. Ano que vem a gente vai lançar um livro junto sobre Fantasy Football e vai ser do cacete também. Inclusive, vários cases já que eu tô preparando, hein? O case do Le'Veon Bell é um case muito interessante. E os meus running backs titulares neste momento são TJ Yeldon e Chris Carson. Você vai, Ou vai seja, advogar pro zero running back, é isso? Não, lógico que não. Vou advogar pelo draft, não é tudo no Fantasy. Excelente. A temporada segue depois, você não pode entregar a paçoca de jeito nenhum. Então, fique de olho lá no Pro Football. Quem lê os nossos textos e caça jogadores e dá muitas opções que não são dadas em sites americanos, por exemplo, você tem uma chance maior de ganhar a sua liga. Então ainda dá tempo de você pegar essas dicas, a gente está ainda na semana 5, ainda tem mais 8 jogos aí de fantasy pelo menos. Acesse profutbol.com.br/oferta podcast para uma oferta com 30% de desconto no plano anual. Então fica aí a nossa dica para você. Também tem desconto na loja do Pro Football, os nossos assinantes. Tem muito texto extra, os recaps dos principais jogos da semana estão entrando como Pro Clube. Tem texto meu extra também, tem texto do Dudu e muita coisa bacana. Textos históricos do Gabriel Morales, que é bacharel em história, além de ser um excelente redator e conhecedor do futebol americano. É muito legal. Então entra lá em profutbol.com.br/oferta podcast e aproveite essa oferta especial para os nossos ouvintes. Certo, Eduardo Miceli? Certíssimo. O trem, eu falei há 2, 3 podcasts atrás que o Miami Dolphins 3-0 era uma vaca em cima de uma árvore. E aí algumas pessoas me xingaram, mas essa vaca já caiu as perninhas dela. Tá se segurando agora com as patinhas da frente. Inclusive, tadinha, essa vaca podia ser colocada na linha ofensiva que tá tão lesionada que não há como sustentar qualquer produção terrestre e proteção ao Ryan Tannehill. O Josh Seaton já era, né? E era o jogador mais importante dessa linha. Muito por conta disso, eu falei da questão da vaca da... E podia ser uma vaca bonitinha, né? Uma vaca azul turquesa e laranja, assim. Que legal. Uma vaca eu sou a favor disso. Uma vaca marinha. Existe, né? Cara, ia ser bem linda essa vaca Dolphins. Ia ser legal. Azul turquesa e laranja. Eu ia gostar dessa vaca. Mas, enfim, é uma vaca que parece estar caindo e agora uma linha ofensiva com problemas vai enfrentar a melhor defesa da NFL, ponto. É a defesa que menos manda blitzes e que mais tem sacks, e tem o Khalil Mack, que é extremamente subestimado para MVP da temporada. O Khalil Mack deveria estar sim na briga para MVP, o cara tem um fumble forçado e um sack em todos os jogos. É aquela coisa, assim, o Laramie Tunsil, depois que ele saiu do jogo machucado contra os Bengals, o Ryan Tannehill não teve mais paz. Ele foi atacado de várias maneiras pela linha ofensiva pelo front seven do Cincinnati Bengals, e eles estão começando a ter que mover peças ao redor da linha ofensiva. Isso nunca é um bom sinal. Se você, sei lá, você botar o cara para fazer o papel A, aí deu problema no papel B e papel C, você tem que pegar esse cara A para botar o papel C, cara, isso eventualmente vai descambar e tá todo mundo machucado. É um cenário ruim para os Dolphins, porque um time saudável poderia ter uma chance muito maior de competir nessa AFC. Mas não está sendo o caso, infelizmente. O Devonta Parker, esquece. Eu acho que eu nunca... Olha só, fazendo uma promessa, eu nunca mais vou falar este nome neste podcast, porque Devonta Parker nunca jogou futebol americano, ele nunca apareceu no mundo, ele é uma esperança que não existe. É assim que eu trato minhas ex-namoradas e o Jay Cutler. É que eu gostava dele, tinha talento. Eu também gostava delas, eu também gostava do Jay Cutler. O Jay Cutler tinha talento também. Não, enfim, eu fico meio ressentido com o Devonta Parker ter feito tanto mau caso do meu sentimento, tal como os ex-namorados de Jay Cutler. Mas é ver o que eles podem. As ex-namoradas, a última ex-namorada não, eu gosto dela. Mas as outras. Não, a Giovanna também não. Espero que ela não ouça, né? Tudo bem. Só a Mariana, a segunda ex-namorada. Essa aí foi sacana. Tá bem, então, cara, agora os Dolphins pegam os Bears, os Lions, e depois eles enfrentam ninguém mais, ninguém menos do que, eu não estou achando, os Texans. Então, cara, é um cenário difícil nas próximas 2 semanas, e o jogo contra os Texans é numa semana curta. É no Thursday Night Football. Para um time que está sofrendo com lesões, nunca é um bom sinal. Então, cara, eu acho que o trem descarrilhou aí. O prognóstico não é animador. E, cara, segue o baile. AFC East aí dos Patriots para todo sempre. Para todo sempre.
Foi muito sincero, né, cara? Ó, lembrando, eu queria checar uma coisa aqui. Emperor Palpatine. Estou dando um Google em Emperor Palpatine. Eu quero fazer uma conta interessante. Vou aqui na Wikipédia. Muito bom site, recomendo. Cara, quantas e quantas vezes eu não fiquei com insônia e fui na Wikipédia? Cara, só um comentário. Pra vocês que não sabem, tem 7 estilos de duelar com sabre de luz e todos eles têm características próprias no universo expandido. Então, se você tiver aí sem nada pra fazer... Eu tô quase comprando um Xbox 360 só pra jogar KOTOR. Sério? Juro por Deus, juro muito. Cara, sério, seríssimo. Bem sério. Eu não consegui achar, que eu quero ver quanto tempo durou o Império Galáctico. Galactic Empire. Porque a gente faz as contas da AFC East, se o Império Galáctico já superou a AFC East em duração, né? Claro que eu não tô considerando ainda não. O Palpatine como chanceler, né? Mas provavelmente... Não, no golpe, quando ele dá a Ordem 66. É ali que acontece. De 9 antes da Batalha de 19 antes da Batalha de Yavin até 5 pós-Batalha de Yavin. 24 então anos. durou 24 anos. A dinastia começou em 2001. Tá chegando. Ou seja, fudeu. E ainda tem mais um tempinho aí. Ainda tem mais um tempinho aí do Palpatine em New England, até o Luke Skywalker aparecer e dar jeito nas coisas. A cobra vai fumar. Até 2026 a dinastia continua, então. É isso. O Tom Brady teve... O Tom Brady vai aposentar antes? Provavelmente, mas aí o Palpatine arranja um Darth Maul, um Conde Dooku, sei lá o que ele vai fazer e... Cara, eu vou fazer Dukan, né? Conde Dukan na tradução. Sei lá, brother. A essa altura do campeonato, vou fazer uma referência aqui. O Bill Belichick vai dar uma de Orochimaru, tá ligado? Ele vai, tipo, abrir o próprio corpo e vai sair ele com 20 anos de idade e vai durar mais 50, tá ligado? Então... eu não duvido de mais nada. É isso aí, galera. Ai. Bem bolado, bem bolado. Galera, brincadeira esse Bill Belichick, galera. Muito bueno, muito bueno. Fica a pergunta, então, voltando para o outro lado da AFC, pro lado da tristeza. Aliás, os Dolphins abriram 17-0 dos Bengals e conseguiram perder o jogo. Parabéns aos envolvidos. O Larry Eu ainda não assisti o comentado no Game Pass. Você viu já? Eu assisti. E, cara, descompensou total o negócio, assim. Não tava tendo tempo pra passar. O negócio descarrilhou no segundo tempo. Foi a vaca na árvore no segundo tempo. Foi exatamente isso, cara. Impressionante. O trem de Miami, então, descarrilhou, você acha? Você acha que já era? Você acha que os Bears vão dar uma pancada em Miami? Vou poder zoar o Paulo Antunes e é nóis? Cara, você vai provavelmente poder zoar o Paulo Antunes, porque a sua defesa é incrível. E vai pegar uma linha ofensiva baleadíssima. Baleadíssima. No melhor estilo Redskins 2017, sabe? Aquela coisa. Vão chamar o cara da água pra entrar de left tackle, porque o negócio tá desesperador. Podia me chamar, mas assim, eu não sou tão forte. Mas você é alto. Eu posso jogar de Brock Osweiler, mas ele já tem o Brock Osweiler, então como é que eu posso fazer alguma coisa lá, coach? Eu não posso ajudar os Dolphins. É verdade. O cosplay de posse já tá lá. E o que o Dudu falou é verdade, né? Semana 6 contra os Bears, semana 7 contra os Lions, que tem o Matt Patricia, que conhece muito bem o Miami Dolphins, né? Conhece os alemães, então, conhece os alemães. Então pode ser que dê ruim aí pros Dolphins e o time fique 3-4 num piscar de olhos, né? De 3-0 para 3-4. Exatamente. Agora, família brasileira. Último merchanzinho rápido, lembrando que lá na loja do site tem meu livro, você pode usar o cupom podcast para comprar o Manual do Futebol Americano ou o Crônicas do Futebol Americano, se você não é uma pessoa muito de ler. O Crônicas do Futebol Americano tem uma leitura leve, são crônicas que eu preciso voltar a escrever, inclusive. Agora que eu tô organizando minha vida, casa nova, etc. Eu tô morando mais perto da ESPN, porque muitas vezes eu tinha que sair com 1h30 de antecedência e eu perdia metade do meu dia, era horrível. Mas agora, morando mais perto da ESPN, vai ser mais tranquilo. Que bom. Vou poder voltar a escrever crônicas, etc. Você que gosta de uma leitura mais leve, o livro é bem mais barato também, tem o Crônicas do Futebol Americano lá. Também o Manual do Futebol Americano, minha magnum opus, por enquanto. Já comecei a escrever meu livro de ficção, Eduardo Miceli. Exatamente. E endosso para que você faça isso também. Deveria, né? Deveria fazer. Deveria, pô. Você é roteirista, tem formação de roteirista e gosta de futebol americano, entende futebol americano, tá vacilando aí. A gente pode dominar o mercado editorial. Uma coisa maravilhosa. O castelo será meu, como diria o Dr. Abobrinha. Exatamente. E... inclusive
Lembrando que Anthony Curtis já passou para um personagem. Passou uma bola de para um personagem do Castelo Rá-Tim-Bum. Queria trazer essa informação aqui, hein? O quê? Ué, você não viu o vídeo no Instagram? Qual vídeo? O Luciano Amaral, cacete. É! Caraca, cara! E que espiral, hein? Que espiral que eu meti na bola, hein? Eu fiquei com inveja de esperar. O Blake Bortles podia aprender comigo, porque, meu irmão, domingo foi feio, hein? Não, nem fala. Aquela interceptação que bateu no capacete de um jogador de linha ofensiva dos Jaguars, cara, foi uma das coisas mais... Nossa, velho, quando apareceu o replay, eu só soltei um nossa. Tipo, meu microfone tava aberto, tá ligado? Tipo, eu não consegui ter outra reação. Mas enfim, tem lá na nossa loja, xshop.com/profutbol, também tem o Madden 19 versão física. A gente encheu o saco da Electronic Arts no Brasil e conseguiu. Então tá lá na loja, e com o cupom podcast você tem mais desconto, e claro, tem a promoção de 3 camisetas por R$129. Logo menos a gente vai voltar a ter camisetas novas, o Bruno, que cuida da loja, está só organizando algumas coisas lá, e o assinante do Pro Football, o assinante Pro Clube, tem mais desconto. Então você pode usar o cupom podcast, que dá um desconto menor, ou você pode assinar nosso site, tem ainda mais desconto em camisetas, etc., nessa promoção maravilhosa de 3 camisetas por R$129. Então fica de olho lá na nossa loja, certo? actionshop.com/profutbol. Gente, então agora vamos para a cereja do bolo, Dudu, para terminar o podcast. Cereja! Eu gosto de cereja. Aliás, você sabe que cereja, a maior parte das vezes, é chuchu, né? Aquela de doce, né? É. Eu não gosto daquelas. É bem ruim, eu gosto da cereja de verdade. Exatamente. Acabou a Dinastia Game. Acabou a Dinastia Bowl. É verdade, que foi esse o jogo. Esse é o marcante jogo do Acabou a Dinastia. Vão ser... Só um comentário. Foi, semana 4 de 2014. Vão acontecer, eu quero que vocês fiquem sabendo aqui, que vão ter 1.748 jardas aéreas da partida. Somadas. Porque vai ser uma festa de ponto. Porque de um lado é o Patrick Mahomes, que, né, jogo ruim dele são 300 e tantas jardas. Do outro lado, é uma defesa que interceptou o Blake Bortles 4 vezes. Beleza, mas tomou 400 e tantas jardas aéreas. Então, bicho, vai ser uma festa, vai ser um Sunday Night divertidíssimo. É a festa da democracia, só que de ataques da NFL. Pode ser, é uma boa colocação. Aí eu deixo aqui o questionamento. Ataques poderosos enfrentando o New England Patriots em casa, desde 2000, quando começou o Império Galáctico. 2001, Rams, semana 10, Great Ocean Turf. Venceu, só que foi por 24-17 e depois tomou piaba no Super Bowl 36. 2013, semana 12, Denver Broncos, estava com média de 39 pontos por jogo. Sim, em 2013 os Broncos tinham 39 pontos por jogo na semana 12. Perderam de 34-31. Semana 9 de 2014, o ano do Acabou a Dinastia, os Broncos com média de 32 pontos por jogo, perderam por 43-21. No domingo, o Kansas City Chiefs com média de 35 pontos por jogo enfrenta o New England Patriots. Então, promessa aí de tiro para todo lado, vai ser uma coisa impressionante. Os Chiefs venceram em New England no ano passado, na abertura da temporada, por 42-27 na semana 1. Só 3 times ganharam jogos consecutivos fora de casa em Foxborough na era Brady Belichick no Império Galáctico, desde 2001. E nenhum desde os Colts 2005-2006 com Peyton Manning. Os Broncos conseguiram em 2002-2006, o Denver Broncos a grande criptonita do Tom Brady na carreira, aliás, né? Seja com Peyton, seja sem Peyton. E os Jets lá atrás, em 2001-2002, conseguiram 2 vitórias também. Os Chiefs, então, buscam uma vitória, buscam manter-se invictos, 5-0 ou melhor, jogando em casa, aliás, jogando fora de casa contra os Patriots no Império Galáctico, na era Palpatine. Os Jets em 2004 perderam, os Colts em 2005 ganharam, os Colts em 2006 ganharam, os Saints em 2013 perderam, e os Chiefs em 2018 agora a gente vai ver no domingo. Perfeito. Bonito, gostei dos dados. É muita pesquisa, né, Eduardo Miceli? É muito trabalho, muita pesquisa. Afinal de contas, é isso que paga nossas contas. E palpite pro jogo, além de toneladas de jardas aéreas? Eu vou votar no Tom Brady. Nos Patriots ganhando o jogo. Eu acho que o 5-0 freia em Foxborough. Você acha? Eu acho, assim. Eu não me surpreenderia nem um pouco com o resultado contrário. Mas eu acho que o Tom Brady é o cara que mantém o ritmo do ataque, vai deixar o Mahomes fora de campo e vambora. Eu vou apostar nos Patriots nesse jogo também, viu? Pois é, assim, eu não vou apostar contra, isso certamente. Então. Eu, sinceramente, não vou conseguir apostar contra os Patriots, não. Vamos ver se... E aí eu deixo a pergunta. Se os Chiefs meterem 40-7 nos Patriots em Foxborough, o que eu vou escrever na segunda-feira?
Gente, calma, a dinastia está no limbo. Eu acho que... Não acaba não, cara. Os Chiefs são de melhores Sabe ataques qual da foi o liga. grande ponto? Uma coisa que é que as pessoas são leitoras de manchete, né? O título do texto nem era Acabou a Dinastia, você sabia? Sério? Era a minha coluna. O título não era Acabou a Dinastia. Ah, isso é interessante. Foi Acabou a Dinastia. O texto nunca foi Acabou a Dinastia. A imagem de divulgação no Facebook era Acabou a Dinastia. Mas o título do texto nunca foi Acabou a Dinastia. Era a minha coluna, como eu tenho a coluna agora, a 4 descidas, só que na época era Conk, o nome da coluna, que era o que o site chamava The Concussion. E o site chamava The Concussion pra mostrar para as pessoas que a concussão era uma lesão importante, porque no início da década ninguém ligava pra concussão. Uhum. E por isso eu nomeei o site assim. Mas aí depois as pessoas começaram a já entender o que era concussão, e eu falei, putz, talvez alguém entenda que é uma apologia à concussão. É uma coisa que, tipo, sei lá, dá o nome de um acidente de Fórmula 1 pra um site. Pode ser que as pessoas entendam errado. E aí a gente mudou o nome pra Pro Football. Mas o título nunca foi Acabou a Dinastia. De qualquer forma, poucas pessoas se lembram também, e esse texto não tá mais online, esse texto será publicado num livro meu, em 2020, 2021, uma coletânea ao melhor estilo antologia poética de Vinícius de Moraes, com os meus textos mais importantes desses anos todos, porque tem muita gente que me conhece pelo podcast, tem muita gente que me conhece pela ESPN, mas o que eu amo fazer mesmo é escrever. E tenho muito orgulho disso. Tipo, se chegassem hoje pra mim e falassem, Curso, você só pode fazer uma coisa, o que você vai fazer? Eu só vou escrever. Tipo, eu abdicaria das outras coisas. Justíssimo. E não sei se com você é assim também, mas a minha paixão verdadeira é escrever. Me sinto muito bem, é uma terapia. Tô até triste porque eu não tô conseguindo escrever tanto quanto anteriormente por conta de mudança, etc, 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 que eu tô passando na minha vida agora. E o final do texto, Dudu, isso ninguém lembra também, mas eu mencionava, olha, é um caos, é um desastre, mas eu não colocaria o Jimmy Garoppolo como titular e os Patriots não vão perder a AFC East. Pois é, então, cara, é aquela coisa. O que não dava pra apostar era o título do Super Bowl, mas AFC East, mesmo naquela época com tudo pegando fogo, e eu não lembro dos Patriots tão mal como naquele jogo, nunca vi os Patriots tão mal como naquele jogo. A AFC East e colocar o Garoppolo no lugar do Tom Brady era uma insanidade completa. E tem muito perfil de futebol americano do Twitter que sugeriu isso na época, só que hoje não fala, hoje não assume o erro. Eu A assumo parada o é erro. bater no peito e falar que, porra, eu falei isso mesmo e vambora. Eu falei, tava errado e aprendi com o erro. Tanto é que nesse ano, né, todo mundo queria tacar fogo em tudo e eu falei, calma, segura. 2015, lembra o início da temporada dos Broncos com o Peyton? Lembro. Falei, gente, calma, acabaram sendo campeões do Super Bowl. Exatamente. Então, tem que tomar cuidado, porque naquela época a gente não tinha ainda também, Dudu, aquele censo do CBA, que é o Acordo Coletivo Trabalhista Novo, que limitava os treinos de intertemporada e os times realmente começavam devagar, moroso, meio que tipo sem compasso, e depois acabavam pegando no tranco. Hoje a gente já sabe isso. Sim, exatamente. Né? Principalmente equipes bem treinadas, como é o caso do New England Patriots. Então é isso. O Monday Night Football, Packers e 49ers, sem o Jimmy Garoppolo. Só um comentário. O Skarnek não tava naquela partida. Ou ele voltou depois? Não. Eu teve um negócio desse. Eu lembro que o Skarnek tinha saído, mas aí foi tão caótico que ele voltou e aí o time entrou nos eixos. Também tem essa pequena história aí que contribui para uma performance ruim. Claro, eu tô tirando a memória e não tô lembrando se isso foi exatamente o trecho. Eu posso estar falando, tá sendo errado, mas. Eu acho que o Skarnek. Eu lembro dessa narrativa. Pois é. Eu acho que o Skarnek não tava naquele início de temporada. Eu lembro a mesma coisa. Posso estar errado, vou pesquisar aqui, mas eu tenho quase certeza que ele estava meio que aposentado e depois acabou voltando. Exatamente. Deixa eu ver aqui. É isso, ele se aposenta no final de 2013 e volta em 2016. Exatamente. 16? Foi assim, Ah, então não. Ah, então o Skarnek não tava, tá bom. Não, 2014 ele não tava. Isso. Perfeito. Vou até ver aqui, 2014, New England Patriots Season. A Wikipédia, em inglês, ela é muito confiável, principalmente para futebol americano. Tem algumas coisas que eu não gosto da Wikipédia, mas futebol americano é bom. O técnico... lembrei dele. Era o David Guilherme. Quem é ele? O treinador de OL em 2014. E hoje ele é treinador da OL dos Colts. Ah, tá bom. Já me localizei. Isso, em 2014 era ele o treinador da linha ofensiva dos Patriots. E o acabou a dinastia, foi 41-14 o jogo para os Chiefs. E olha que coisa doida, os Patriots ficaram 2-2. Eles ficaram 2-2, não é como se os Patriots tivessem 0-4. Realmente foi meio que um overreaction. E aí teve ontem o Cincinnati, e no meu aniversário, dia 5 de outubro, os Patriots ganharam de 43-17 dos Bengals e passaram o caminhão em cima
de Cincinnati. Na verdade, ontem Cincinnati, e isso aí é outra fábula, porque as pessoas acham que esse jogo foi no Paul Brown Stadium, esse jogo foi no Gillette Stadium. Putz. O ontem Cincinnati que o Belichick fala vamos para o próximo jogo contra Cincinnati, não vamos viajar para Cincinnati. Então, como as coisas são, né? Faz 4 anos já isso e segue a dinastia. Ou melhor, nasceu outra dinastia. Essa é a minha argumentação atual. Aquela acabou, que a gente não sabia que ia começar outra, entendeu? A de 2001, 2004 acabou. Exato. Agora eu falo isso aí pra me sentir menos burro. Mas o importante é assumir o erro, é falar, fiz bosta e segue a vida. Bom, fizemos todo o estrago que podíamos. Antes da gente acabar com o estrago, só uma nota aqui. Morreu hoje o Alex Spanos, pai do Dean Spanos, dono do Los Angeles Chargers. E aí, né, um dos grandes nomes da formação do futebol americano nos Estados Unidos. Sendo, né, majority owner dos Chargers, que agora é o filho Cujo dele. filho cometeu a insanidade de tirar o time de San Diego para levar para Los Angeles e ter mais torcida do adversário do que... Enfim, não vou entrar no mérito, mas... Mas então, falecimento dele hoje. Morte sempre é uma coisa complicada e... 95 aninhos, enfim, bem vividos. Né? É sempre triste. Cara, é isso. A gente termina então nosso podcast. Essa semana, excepcionalmente, não teremos podcast de sócios. Na semana que vem a gente volta com 2. Um deles, uma passada de régua para segunda metade da temporada do Fantasy. Eduardo Miceli vai dar dicas pro seu time, trocas, etc. A gente vai pegar alguns jogadores de primeira e segunda rodada, Dudu, e tentar pensar em trocas, tentar vender alguns jogadores que estão meio que em baixa, tentar comprar jogadores em baixa também pode ser uma boa, tipo um Dalvin Cook da vida, que eu já não acredito mais. Eu troquei o Dalvin Cook, viu? Faz bem. Eu já me livrei do Dalvin Cook e... Enfim, depois a gente conversa sobre isso. Mas, semana que vem, então, 2 podcasts sós. Para você ouvir esses 2 podcasts, eles estão no site, eles não vão pro feed, tá? Assinante do Pro Football. Eles vão direto pro site na aba podcast. Se você tiver logado, você consegue baixar ou dar play direto no site. Você consegue baixar o MP3. E é isso. Perfeito. Fizemos todo o trabalho que podíamos. Já almocei. Eduardo Miceli, já almoçou? Eu já almocei. Então é isso. 47 minutos, ficou mais longo que a gente esperava. Lembrando que semana que vem a gente volta com 2 podcasts. Gente, todo o meu amor a vocês. Obrigado. Peço desculpas por não termos tido 2 podcasts semana passada. Semana que vem a gente volta com a cacetada de podcasts. Graças a Deus estarei na minha casa nova. Dudu também está mobiliando a casa nova dele. Hoje é um novo dia, de um novo tempo que começou. Todos os nossos sonhos serão verdade e o futuro já começou. Beijo carinhoso, Eduardo Miceli. Até a próxima. E aí, lembrando que semana que vem tem conselhos amorosos, hein? Mande sua pergunta para @curtiantony no meu Twitter, na DM, tá lá aberta as DMs. Se você mandar qual maluco eu escalo no Fantasy, eu não vou responder porque eu não tenho tempo para responder todo mundo de Fantasy, tá, gente? Desculpa, é uma coisa. De coração, mas eu não consigo. Manda pro Eduardo, Eduardo responde. E mandem no tópico que eu abro no Instagram ou no Twitter, porque se mandar por mensagem, a mensagem fica presa, eu nem vejo, eu esqueço, eu vejo só o que está sendo comentado e já é muita pergunta. Então mandem pelo... Toda quarta eu abro post de trocas, toda quinta para quem escalar. Então é isso. Então façam nos posts e não na mensagem. Okidoki. Então é isso, gente. Beijo carinhoso. Até semana que vem. Vocês estiveram com... Eu tô falando que nem narrador agora, né? Eu era um Eevee, eu tô virando um Jolteon. Era pra eu virar um Flareon, eu tô virando um Jolteon. Vocês estiveram com o Antônio Curti, Eduardo Miceli. E até a próxima. Esse é o podcast do Pro Football. Para mais, profutbol.com.br. E até a próxima. Beijo carinhoso. Fizemos todo o que podíamos. Tchau, tchau.